Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente nesta manhã, amém? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é bem profundo e eu creio que vai ampliar os seus horizontes e você vai entender hoje o mundo espiritual como você nunca antes entendeu. Que hoje o nosso tema é aprendendo a usar a armadura de Deus. Hoje eu vou te ensinar, de acordo com a Bíblia, como nós devemos usar a armadura de Deus. É por isso que eu peço que você fique até o final, pois Deus tem uma grande revelação hoje para a tua vida, amém? Irmãos, o versículo que hoje eu quero compartilhar com vocês está em Efésios 6, versículos de 11 até o 17, que fala assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, irmãos, eu peço toda a sua atenção, porque agora eu vou explicar algumas partes desse versículo, da armadura de Deus, para que os irmãos entendam bem e guardem no seu coração. Amém? Aqui em Efésios, fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, certo? É uma armadura espiritual. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele fez uma analogia, uma comparação com a armadura de um soldado romano, que, como está na imagem, tinha couraça, tinha escudo, tinha espada, tinha um capacete. Então ele fez uma analogia, uma comparação, para que todo mundo conseguisse entender o que ele está explicando aqui. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. E o que seria isso? Olha só, irmãos, entenda uma coisa. Por causa do pecado de Adão e Eva, o diabo ele se tornou o príncipe governador do mundo, como está em Efésios 2:2, E ele também tem principados e potestades entre os demônios que oprimem o mundo. Então, quando ele fala que nós temos que lutar contra os principados e contra as potestades, ele está se referindo a demônios, a subordinados do diabo, Porque o diabo, quando Adão e Eva eles pecaram, era como se Adão e Eva desse a chave do mundo, do paraíso, para o diabo. E ele, a partir daquele dia, ele foi o governador do mundo, Tanto que Jesus fala várias vezes que ele é o príncipe deste mundo, porque ele recebeu, por causa do erro de Adão e Eva, a autoridade para governar esse mundo, Tanto que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, porque ele recebeu essa autoridade dada por Adão e Eva, porque Deus tinha dado essa autoridade para o Adão e Eva, ele tinha que governar a terra. Mas como eles desobedeceram a Deus e não foram fiéis, eles deram essa autorização para o pecado entrar, para o diabo entrar, entenderam? E aqui depois ele começa a falar sobre as partes da armadura, Ele falou: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o que seria o dia mau? O dia que as provações elas vêm, que as tentações acontecem e a gente fica enfraquecido, fica para baixo. Nós temos que usar sempre a armadura de Deus para que a gente possa resistir, ou seja, para que a gente consiga lutar contra isso sem desanimar, certo? E havendo feito tudo, ficar firmes. Exatamente, quando nós estamos com a armadura de Deus, nós ficamos firmes, nós não caímos em nenhum laço do diabo, porque nós estamos usando a armadura de Deus, nós estamos nos blindando, nos protegendo, amém? E aqui ele começa a falar, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E o que seria, os nossos lombos? Seria a parte das costas,
o soldado romano, ele usava uma couraça, né? E também usava uma coisa para o quê? Para ele blindar, para ele proteger o seu peito e as suas costas, para que nenhum inimigo o atacasse por trás e ele fosse morto na mesma hora. Então essa armadura, ela servia para isso, para proteger ele dos ataques, tanto pela frente, no peito, quanto por trás. Ele fala exatamente isso, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Mas antes de continuar, irmãos, eu vou falar para vocês que nós temos 3 partes de defesa da armadura, né? Que seria a couraça... Não, 4, perdão. 4 partes de defesa da armadura, que seria o capacete, para que nada fosse na cabeça do soldado romano, nem uma flecha ou algum ataque do inimigo, e ele morresse porque a flecha foi na sua cabeça. Ele tinha que ter o capacete para que protegesse a sua cabeça contra qualquer dardo do inimigo, até inflamado mesmo com fogo. Ele tinha que ter isso para que ele blindasse a sua cabeça, certo? A segunda parte de defesa seria a couraça. A couraça, ela era para o peito e para as costas, né? Porque aqui está falando, tendo cingido os vossos lombos. Lombos é a parte lombar, ou seja, a parte das costas. Então, o soldado romano, ele tinha que estar cingido, né? Tinha que estar com a armadura tanto na parte do peito quanto na parte das costas, para ele não ser atingido nem por trás e nem por frente por nenhum inimigo. E ele tinha que lutar com esse inimigo para ele não ser vencido por ele, certo? A terceira parte de defesa, né, é o escudo. O escudo não, gente. O escudo, ele serve para blindar, né? É para proteger todo o corpo, porque o escudo de um soldado romano era grande, dava para ele se proteger o corpo inteiro. Ele usava para que alguma coisa, por exemplo, se alguma flecha fosse na perna dele, era só colocar o escudo na perna, que a flecha ia no escudo, não ia o atingir, né? Se fosse no braço, ele só colocaria o escudo na frente e a flecha iria no escudo, né? Então o escudo também é uma parte também de defesa. E a quarta e última parte de defesa seriam as sandálias. E o que seria as sandálias? Para você pisar no território da batalha, porque tinha vezes que o território da batalha tinha espinhos, era um lugar que tinha muito mato, poderia ter bichos que picariam o soldado, né? Ou até bichos piores, cobras, lagartos. Então, para ele se sentir seguro na batalha, ele tinha que usar calçados, sandálias, para ele pisar no ambiente, né? Naquele ambiente de batalha, e não se ferir, e não ser picado, e não morrer picado por alguma cobra, por algum animal super venenoso. Então, ele tinha que estar preparado também com essa sandália especial para ele usar durante a batalha, para ele pisar no chão com toda a segurança possível, certo? E o que mais me impressiona nessa parte, né, da armadura de Deus e também da armadura do soldado romano é que tem 4 partes de defesa, que só para recapitular seria o capacete para a cabeça, couraça para o peito, né, e para as costas também, escudo, que seria para o corpo inteiro, as sandálias para pisar em um solo de batalha, e nós temos apenas uma parte de ataque, que seria a espada, né? A espada para você atacar o inimigo, certo? A espada aqui, ele fala assim, ó. Agora eu vou explicar por parte para vocês, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, que eu já expliquei que seriam as costas, a parte da lombar, com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então aqui, gente, quando ele fala cingido os vossos lombos com a verdade, o que é a verdade? Jesus, certo? Nós temos que nos cingir, nós temos que nos encher de Jesus Cristo, porque ele é a única verdade que existe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que nos cingir, nós temos que nos encher de Jesus Cristo, do Espírito Santo, com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui, quando ele fala couraça da justiça, ele está falando da parte peitoral, né? E o que seria no mundo espiritual essa parte do peito? Para blindar os nossos sentimentos, para que nós não guardemos mágoa, ressentimento, qualquer coisa que fosse prejudicial
a nós e também até a nossa saúde, porque já foi comprovado que mágoa, tristeza não faz bem também para a nossa saúde, estresse. Então nós temos que sempre blindar o nosso coração, os nossos sentimentos com a couraça da justiça, certo? E aqui continua falando: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados aqui do mundo espiritual seria quando nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Quando nós estamos pregando, nós entramos no campo de batalha espiritual e estamos pisando naquele lugar, pregando o evangelho da paz. É como se nós entrássemos em guerra contra o diabo e seus demônios. Nós estamos pisando com segurança e afirmando que só Jesus é o Senhor. Amém? E aqui, continuando, fala o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele serve para o quê? Para apagar todos, a Bíblia ela deixa bem claro, todos os dardos inflamados do maligno. Setas que ele joga, você rebate com a palavra de Deus, certo? Quando você resiste a uma tentação que ele joga na sua mente, você está resistindo. Era como se você tivesse uma batalha e quando o inimigo ele te jogasse um dardo inflamado, uma flecha com fogo na ponta, você colocasse o escudo e se blindasse, se protegesse contra aquele dardo e não fosse atingido. Amém? E aqui também fala: tomai também o quê? O capacete da salvação. O capacete na área espiritual, né, seria o quê? Para blindar os nossos pensamentos. Eu já até disse isso uma oração, já dei uma introdução uma vez, que eu falei o quê? Para nós temos que sempre blindar o que nós pensamos. Toda vez que o diabo jogar qualquer seta de fracasso, de sofrimento, de querer se suicidar, você tem que resistir, você tem que usar o capacete da salvação, você tem que blindar a sua mente contra esses pensamentos, certo? E aqui, para encerrar, ele fala: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fala que quando a gente, no mundo espiritual, resiste ao diabo citando algum versículo, mas não é citar por citar não, tá, gente? Citar com confiança, com fé, que aquilo vai se cumprir. Era como se a gente pegasse a espada e enfiasse no inimigo. Era como se a gente matasse o diabo, mas só que com a nossa boca, quando a gente profetiza a nossa vitória antes do tempo. Amém? E também quando a gente resiste ao que ele fala, era como se a gente estivesse numa guerra e quando o inimigo viesse, a gente matasse ele com a nossa espada, que seria a palavra de Deus. E com relação a esse último tópico, né, que seria a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu também queria compartilhar hoje com vocês um versículo que está em Apocalipse 19, versículo 13, que diz assim: estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui em Apocalipse, o apóstolo João está se referindo claramente a quem? A Jesus Cristo, né? E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o que isso quer dizer? São vestes brancas, mas que tem manchinhas de sangue. Ela não é toda branca, ela tem umas manchinhas de sangue. Tingida, né, em sangue ou salpicada de sangue quer dizer isso. São pequenas manchinhas de sangue que tem em toda a sua estrutura. Ela não é só branca, tá bom? Mas a segunda parte do versículo que eu quero hoje te destacar nessa manhã, que fala assim: o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo afirma aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está afirmando, e a espada do Espírito, que é quem? Jesus Cristo. Então, quando nós não aceitamos, nós resistimos ao diabo e nós o espadamos no mundo espiritual, nós estamos usando o Filho de Deus, né? Nós estamos usando Jesus, porque Jesus Cristo é a nossa espada. Então, quando eu li isso, eu fiquei maravilhada, eu fiquei muito emocionada e eu fiquei glorificando a Deus, porque Jesus é a nossa espada, é a nossa arma de ataque, né? A nossa única arma de ataque eficaz para resistir e vencer o diabo. Amém? Então, eu peço que esse entendimento que eu te dei essa manhã, você guarde no seu coração muito bem, para que você nunca mais esqueça, tá bom? Então, agora nós iremos orar para que Deus nos blinde, né, com toda essa armadura e para que a gente resista sempre ao diabo e que Deus nos dê força. Amém? Então, se você puder,
feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, agora, Pai, nós te agradecemos pelo grande entendimento que o Senhor nos deu essa manhã, Pai, sobre a tua armadura, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que esse entendimento não seja roubado do nosso coração, Pai, que o diabo não leve embora, mas que a gente guarde bem no nosso coração e ponha em prática cada dia mais. Meu irmão, agora agradeça a Deus por esse entendimento, porque ele não veio de mim, ele veio do céu, direto do Senhor Jesus, Pai, direto de Deus. Então agora eu agradeço, Senhor. Muito obrigado, porque isso abriu meus olhos, Pai. Em nome de Jesus, e agora eu vou lutar com a tua armadura, Pai. Em nome de Jesus, e agora, Pai, como ministra do teu evangelho, Pai, eu agora declaro que agora a minha vida e a vida do meu irmão e da minha irmã está revestida com a tua armadura, Pai, em nome de Jesus. E agora nós somos invencíveis, pois estamos do lado do vencedor, Pai, em nome de Jesus. O diabo não tem mais nenhum poder, nenhuma autoridade sobre a nossa vida. Qualquer pensamento, qualquer sentimento que o diabo tenha jogado na sua vida, sentimento de fracasso, de tristeza, em nome de Jesus, qualquer sentimento, qualquer pensamento, você que estava pensando até em se matar, não faça isso. Mas agora se revista da armadura de Deus, não aceite que o diabo domine a sua vida, porque ele já é um derrotado. Lute agora, porque agora você está lutando contra o diabo e seus anjos, e você está do lado do vencedor. Ele está do lado de Jesus Cristo, que venceu a morte. Aleluia! Então agora entre agora em batalha, em nome de Jesus. Não aceite o que o diabo colocou na sua frente. Se é uma doença, repreenda essa doença em nome de Jesus. Agora não, diabo. Agora eu sou blindada com a armadura de Deus. O meu corpo é perfeito, porque agora eu uso a couraça da justiça de Deus. Então agora eu não aceito mais a tua doença, mais a tua enfermidade. Olha agora, Deus está te ouvindo e vai te curar. E você que vai ter que fazer um exame, faça o exame, porque no exame vai comprovar que Deus já te curou. Mas agora ore com fé, porque Deus atende a quem ora com fé, com o coração quebrantado. Então agora olha Ele, porque Ele está aqui para te curar, para te ouvir, em nome de Jesus. Olha agora, se você estava triste, não aceite essa tristeza mais, em nome de Jesus. Agora se alegre, em nome de Jesus, porque agora você está blindado com toda a armadura de Deus, e a partir de hoje a sua vida vai mudar radicalmente. Eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus. A tua vida vai mudar radicalmente, e as pessoas vão dizer quem te viu e quem te vê. Amém? Vocês recebem isso, então agora eu declaro, Senhor, eles agora estão blindados com a tua armadura, Pai, em nome de Jesus. E o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre eles. É o que eu declaro em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de louvores, que é o Carinho Oficial. Lá eu posto vídeos novos todas as sextas-feiras às 20 horas, com louvor animado, de adoração, para que você cante e louve a Deus com a sua família, aonde você estiver. Amém? Irmãos, esse link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na parte da descrição. É só você abrir e ir no primeiro link, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vá na opção todas, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.